Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati com você aí, né, para o nosso segundo evento de atendimento, você que se prepara para a Caixa Econômica Federal. Lembra que o nosso conteúdo está presente aí no seu edital, tradicionalmente, né, trabalhado na Caixa já faz tempo que o atendimento cai em provas, né, da Caixa Econômica, na verdade da área bancária, né, como referência vale lembrar. No nosso primeiro encontro, nós conversamos sobre temas ligados a marketing, né, mas algumas questões ainda relacionadas a esse conteúdo ficaram para o encontro de hoje, como, por exemplo, falar das questões de telemarketing. Além disso, é claro, nós vamos conversar um pouquinho sobre os temas de vendas, vale destacar, e falar também um pouco sobre legislação, tá bom? Então dá uma olhadinha aí no primeiro slide que aparece para você, e aí você recorda, segundo e último encontro, hein, professor? É verdade. O que nós vamos conversar hoje, hein? Sem delongas. Ó, vou falar de telemarketing, marketing direto para você, vamos conversar um pouquinho sobre vendas, vários temas relacionados ao conteúdo, e de legislação. Professor, mas legislação, professor de direito. Sim, o professor de direito vai trabalhar com você Código de Defesa do Consumidor. E eu vou falar do Código de Defesa do Consumidor Bancário, que não existe mais, na verdade, né? O que sobrou foi a resolução 369409, a resolução que trata do tema tem relação com atendimento, né? Por isso que ele é um tema lembrado aí em provas. Então, você vai lembrar daqueles 3 eixos que tradicionalmente a gente tem nos conteúdos de atendimento, ainda de olho no slide. Quando a gente discute esses 3 eixos, quais são, professor? Vendas de um lado, vou cortar aqui só um pedaço, marketing do outro e legislação. É aí que entra, claro, a parte do Código de Defesa do Consumidor e a resolução 369409, que faz parte da nossa conversa de hoje, certo? Muito bem. Cortando comigo um pouquinho aqui, percebeu o nosso objetivo? Vou fechar os temas de marketing, entrar em vendas e depois, né, um pedacinho de legislação. Sempre lembrando, é claro, que no seu curso você tem uma aula só para cuidar dos temas relacionados ao conteúdo de Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá, de cara, telemarketing para você, hein? O primeiro assunto da nossa conversa. Calma, professor, vai fazer o sistema solar aí? É para chamar a sua atenção, como esse tema é um tema muito comum em prova. Essa é a ideia. Então, ao observarmos esses temas, vale como referência para você o primeiro conceito. O que é telemarketing? O slide diz aí para você. Professor, conceito, vai cair na minha prova, o que é? Na verdade, a atenção maior que você tem que ter, marketing direto, sem mediação, dentro daquele conteúdo que você lembra do chamada promoção. Então, promoção de venda, força de vendas, propaganda, telemarketing está lá naquela história lá, hein? Muito bem. Nada mais é dessas atividades sistemáticas, desenvolvidas, né, com recursos de telemarketing múltiplas mídias para, né, ações com o seu alvo, o seu mercado-alvo, o seu cliente, o seu público-alvo, né? Então, essa atividade de ações padronizadas e contínuas de marketing vão compor a essência do telemarketing para você como referência, vale observar. Diante disso, voltando aqui comigo um pouquinho, a questão central é como esse tema para nós é abordado. O conceito é uma referência. Agora, é claro que em prova o avaliador fala de características, aspectos relacionados, por exemplo, às formas de atendimento como ferramenta e outros aspectos que possa considerar válido para esse tema. Nesse sentido, e isso que é significativo para nós, é observarmos, né, como o avaliador poderia propor uma abordagem nesse conteúdo falando dos conceitos e características ligados ao telemarketing, do processo de atendimento aí relacionado também como referência. E até mesmo dos senões. Já tivemos em prova, me recordo, Sesgran Rio propondo para o candidato em questão da Caixa sobre qual é o problema, quais são as críticas, ou qual é o principal aspecto negativo quando se discute o telemarketing, falando do caráter intrusivo do processo. Então, são alguns elementos que já foram lembrados em prova, vale recordar para você. Mas sem delongas aí, eu vou pedir para você voltar o slide comigo e a gente dá uma olhadinha, né, em algo mais abrangente, em como uma ideia mais abrangente sobre esse tema. Discutindo, então, aquela ideia mais centrada de que o processo de telemarketing envolve, então, essas tecnologias de TI, telecomunicações e processamento, vale destacar, juntando isso com sistemas administrativos. Então, as tecnologias da informação e comunicação associadas a sistemas administrativos, sempre pensando na otimização das comunicações.
essa ideia, né, que envolve os vários aspectos do processo comunicacional, mas aí o olhar é para o marketing. E aí aquela ideia, eu quero chegar diretamente ao meu cliente, sem mediação, vamos direto ao assunto. Essa é a ideia para você observar. Então, um conceito mais preciso, mais detalhado, vamos dizer assim, nessa perspectiva de interações entre o cliente, né, e entre a organização e seus clientes. Desculpe aí. Vale destacar nesse caso que essa referência e essa ideia nos conduz a um outro elemento importante que eu já complemento o slide para você. Quer dizer, como, né, o telemarketing evoluiu e como se caracteriza dessa forma hoje. Em alguns exemplos de provas, algumas organizadoras lembraram da sua origem, né? Então, vendas por telefone nos anos 50, quando ele emerge, né, nos Estados Unidos com força, evoluindo para os anos 2000 para as centrais de relacionamento. Então, de vendas por telefone às centrais de relacionamento. E aquela história. Comunicação com o cliente, sem intermediários, usando diferentes canais, e isso vale lembrar, com a ajuda da internet, então, fantástico, dinamizando esse processo, vale recordar. Além disso, né, quando você pensa nessa evolução, o que ele tem como objetivo? Aí é fácil, fidelização de clientes. Então são alguns elementos que você pode observar nesse processo como temas centrais. Nesse caso, a nossa preocupação é recordar esse assunto para você. Voltando aqui conosco um pouquinho, o objetivo central, professor, quando a gente pensa no telemarketing em relação a esse aspecto, é considerar um elemento que pode fazer diferença em termos de prova, né? Essa ideia de origem, o senhor acha que pode aparecer em prova? Olha, a minha preocupação, já tivemos, por exemplo, CSUNB, né, no meio dos anos 2000, algumas provas perguntou da origem do telemarketing. Claro que a gente olha hoje, talvez não seja esse o enfoque do avaliador, mas por precaução, não custa nada, né? Esses mais 60 anos de história, dá uma olhadinha aí nessa abordagem de vendas por telefone, as centrais de relacionamento, no foco direto com o cliente para ofertar produtos e serviços para um processo de relacionamento de diferentes enfoques que levam basicamente a um objetivo fundamental, fidelização, a retenção de clientes. Lembra desse tema da aula passada, né? Então é uma ferramenta para isso também, vale observar. Centrada nessa ideia, como é um tema muito antigo em prova, tem vários exemplos de perguntas. Essa é a questão fundamental para nós. Sempre pensando num enfoque possível para você, nós vamos explorando essas diferentes abordagens aqui nos slides, e aí tem aquele exercício de referência que a gente faz. Então vamos lá, dá uma olhadinha nessa perspectiva sobre uma possível abordagem. Olhando então como ferramenta de atendimento, né? Que envolve formas ativas ou receptivas. Então você vai lembrar dessa característica e a ideia do canal de comunicação e vendas, agora juntando esses dois enfoques, afinal de contas essa questão de vendas não está perdida. Claro que aqui, né, esse processo comunicacional é que ganha destaque. Então essa ferramenta, dentro dessa perspectiva de ativa ou receptiva, pode levar, claro, o avaliador a fazer essa discussão de telemarketing sobre os aspectos que são definidores. Ferramenta para atender. É isso que a gente quer mostrar para você nessa abordagem. Ao considerarmos esse aspecto, não esquecemos, claro, de alguns detalhes importantes dessa nossa conversa. Qual, professor? Como o avaliador pode propor uma questão sobre o tema. Mas já vamos entrar no assunto, sim, para eu mostrar também um outro aspecto. Além do que é, sua história, evolução, origem, característica, um questionamento. Veja aí. Em um congresso sobre novas ferramentas de vendas, um palestrante afirmou: o telemarketing vem se tornando uma ferramenta fundamental de marketing direto muito aceita pelos consumidores. Então, ele disse para você, que o telemarketing é uma ferramenta fundamental de marketing direto muito aceita pelos consumidores. Nessa prova do Banco do Brasil aí que a Cesgran Rio fez. Essa afirmativa merece reparos, por quê? Então ele diz que merece reparos. Não está certa a frase. Não é uma ferramenta de marketing. Claro que é. É uma ferramenta de marketing direto. Acabamos de falar disso para você. Então essa alternativa não serve. Vem sendo rejeitado como instrumento de vendas pela empresa. Não, senhor. Não é rejeitado nada. É um instrumento de venda, sim. Também falamos disso para você.
provoca restrições por causa da sua natureza intrusiva. Olha um aspecto também abordado no Banco do Brasil, olha lá. É considerado uma função sem importância no marketing direto. Como? É uma função importante no marketing direto. Representa uma estratégia empresarial, não uma ferramenta. Não, senhor. É ferramenta. Estratégia é outra coisa, é o caminho para atingir o objetivo. Opa! Então, o que você vai lembrar? Qual é a nossa resposta, então, professor? Está aqui. Provoca restrições por causa da natureza intrusiva. Então, comentário. Telemarketing. Além de tudo que eu te falei, cabe destacar que há um questionamento muito comum por parte do cliente sobre essa história de invasão de privacidade, né? De certa forma, estou chegando ali, abordando você, né? Entrando na sua privacidade, na sua comodidade e aí oferecendo um produto ou tentando estabelecer um canal de comunicação. Está aí a abordagem para você recordar. Certo? Então, primeiro exemplo de exercício, para a gente já dar uma olhadinha no tema aqui, uma questão conceitual, né? Falar assim da característica, claro que ele pegou um senão. E muito legal esse tipo de abordagem, porque o organizador manda você fazer uma correção aqui. Por que a frase não está certa? O que é necessário corrigir desse processo? E aí você lembrou que era ferramenta, marketing direto, tem um papel importante em vendas, dentro daquelas alternativas que foram destacadas. E aí tem aquela questão, pô, qual é o senãozinho da história? Realmente esse caráter intrusivo, de invasão da privacidade, né, do cliente nesse cenário, ou potencial cliente, quando eu venho com essa proposta, muitas vezes, né, vale sempre destacar, questionada essa característica. Então, quando ele diz que a frase é muito aceita, você sabe que não é muito aceita. Pelo contrário, né, vale considerar. Então, uma referência de exercício para a gente dar uma olhadinha no tema, mas pensar, antes de avançar para outro slide, que abordagem, né, ele poderia propor também. Ele pode dar um enfoque tarefeiro. E aí, como é que você se comunica? Como é que você interage com o cliente? Como você faz essa atividade no contexto do processo, né, de telemarketing? Então, a gente vai discutir um pouco isso também, dando um olhar, claro, mais tarefeiro à nossa conversa, mais significativo também em prova. Vamos observar? Então, olhando aí o slide seguinte, ele vai dizer para você, telemarketing ativo. O que é? Então, você vai lembrar, primeira coisa, que eu tinha que lembrar qual é o sentido, empresa-cliente. Muito bem. E qual é a característica? Né? Para funcionar, o telemarketing em que eu vou da empresa para o cliente, eu tenho que ter cadastro. Se eu não tenho cadastro, não tenho como interagir. Ótimo. Tem que ter roteiro. Afinal de contas, eu tenho que ter um script aí para chegar no cliente, interagir. Tá. Consequentemente, você vai observar que exige técnicas de abordagem e comunicação, né, como elo central. Então, exige maior técnicas pelo operador, realmente de abordagem, de interação, nesse sentido. A preocupação, claro, preciso conhecer o produto, mas é muito menos o produto que a forma como eu vou abordar o cliente, muitas vezes para oferecer ou para estabelecer um contato. Então, requer cadastro, você já viu, requer roteiro e maior conhecimento de técnicas de abordagem, técnicas de vendas, de comunicação, nesse sentido, né, a capacidade comunicacional aqui do operador. Nesse é um tema central para você considerar nesse elemento base da nossa conversa. Então veja que interessante propondo para você esse enfoque. Tá, e o contraponto dele, como seria? O telemarketing receptivo, aí o olhar é outro. Vamos lá, receptivo. Então, cliente e empresa, muito bem. Esse, em vez de requerer, ele gera cadastro. Ligaram para você, você aproveita e cadastra informações, é um novo contato. Quem comanda? É o público. Ele que ligou, ele está no comando do processo. E aí, claro que o enfoque do público para o cliente, ou perdão, do cliente para a empresa, desculpe, da cliente para a empresa, vai exigir não maior conhecimento das técnicas, mas do produto ou do serviço. Conhecimento da empresa, do produto, etc. Essa é uma exigência, porque eu estou abordando muitas vezes por uma sugestão, uma crítica, um questionamento, ou mesmo um interesse, vale observar o sentido inverso proporcionado nesse objeto. Então, voltando aqui comigo, deu pegar esse da coisa? Ativo ou receptivo? Pode ser ativo e receptivo, ou só receptivo. Então, eu, agindo em relação ao cliente, tenho que ter, claro, ferramentas para poder chegar ao cliente. Eu recebendo
o cliente, tenho que ter outros enfoques. Essa é a preocupação, alguma coisa comparativa, um olhar nesse sentido que o avaliador pudesse propor para você. Essa é a nossa preocupação em termos de abordagem. Como é um tema que sempre cai em prova, você fica tranquilo, você pega as provas de conhecimentos bancários e atendimento, quando elas vinham juntas, ou mesmo depois, quando elas se separaram, né, caindo parte de atendimento, separar conhecimento bancário, você olhava lá e tem sempre uma perguntinha sobre telemarketing. Então é um tema muito explorado em prova, e aí você vai dar uma atenção a esses temas e esses objetivos pontuais destacados aqui para você. Então, naquela abordagem mais conceitual que eu já te mostrei, um exemplo. E aí, é claro, pode também o avaliador usar desse espaço para discutir a qualidade do atendimento, através, por exemplo, de instrumentos comunicacionais. Como é que você vai se comportar? Por exemplo, bom e velho, uma ligação, né, telefônica, como você vai se comportar em relação ao cliente. Se você liga, se você recebe a ligação, quais são aí os roteiros e scripts a serem seguidos nesse processo. Então a preocupação é um pouco por aí, viu? Vale observar. Então, dá uma olhadinha no slide seguinte, que é isso que eu quero conversar com você. Vamos pensar em você fazendo a abordagem do cliente. Referência para você, técnicas de abordagem no telemarketing. Então, qual é a ideia em relação ao operador? É aquilo que você imagina. Brevidade e objetividade. Essa é a questão. Atenção, foco no cliente. Centrar nos benefícios do que eu ofereço. Lembrar que isso exige interação, essa interação para depois fazer uma apresentação. Então, argumento de vendas não é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, não deve ser o primeiro foco. Eu tenho que ir com calma, interagindo para depois apresentar o produto ou o serviço. Principalmente, ouvir o cliente com atenção. Então, estar atento ao cliente como um elemento fundamental desse processo. Então, são algumas referências aqui a observar. Além disso, não devemos esquecer, né, que eu tenho que interagir. Então, eu preciso interagir com o cliente e tenho que saber o seu nome para poder estabelecer um diálogo que envolva, no mínimo, o meu comprometimento em conhecer o mínimo de informação, não é? E a escolha de um vocabulário que fique claro, que não menospreze a capacidade de diálogo com o cliente, mas também, né, não torne a conversa incompreensível. E é claro, aquela questão pontual de evitar ações ou palavras, evitar palavras negativas que possam gerar ações por parte do cliente também negativas. Então são alguns olhares aqui que eu preciso tomar cuidado quando abordo este tema. Então, olho, claro, você vai dizer assim, poxa, professor, mas isso aí está com cara de receita de bolo, né? 2 colheres de manteiga, meia xícara de leite. Eu sei, mas é a preocupação com um tipo de abordagem que use essas premissas. Voltando comigo aqui, é sempre interessante observar que nesse tipo de questão não tem muito, né, como não transitar por esse universo dos elementos fundamentais que você tem numa abordagem. É aquela história, o foco é o cliente, tem que ouvir o cliente, tem que interagir, tem que conhecer o cliente, tem que buscar chegar até ele de uma forma positiva, tem que ser breve, não pode tomar o tempo exagerado desse cliente, tem que construir uma relação para aí sim usar argumentos de venda. Toda essa questão, e tem várias técnicas e formas dessa ação ocorrer, porém, centrado sempre na figura do mesmo. Isso é fundamental para a gente considerar. Para nós, nesse sentido, ele é tão importante e tão significativo que representa um ponto também lembrado em prova, vale recordar. Deixa eu mostrar para você o exemplo. Segunda questão para você aí. Veja, essa é a questão da caixa. A organizadora disse assim, por telefone. Então ela disse, olha, nós vamos começar a conversa por telefone. O operador de telemarketing deve, ao longo de toda a conversa, falar. Então você percebeu? Ele está propondo a você um diálogo e pedindo que você dê atenção ao tema. Sobre a forma que você vai conversar. Então aqui é o aspecto do diálogo. Ele não está perguntando de características do telemarketing ativo ou passivo. Aí você viu. Deve falar velozmente, lentamente. Poxa vida. Nem muito rápido, nem muito lento, né? Tá.
Deve falar em tom alto. O que é isso? Ou deve falar brevemente, ou com entonação constante. Então você vê, poxa vida, se for entonação constante, pode gerar monotonia, não é? Fica naquela história, não enfatiza nada. Alô, tudo bem, como vai você? Eu estou aqui para falar do produto. Então, você percebeu que não dá, né? Não dá mesmo, hein, professor? Em tom alto, berrando. Nem muito devagar, porque muito devagar pode provavelmente gerar... Nem correndo, porque você não entende nada do que você falou. É isso aí. Então era uma receitinha de bolo. A questão era fácil, hein, professor? Claro, falar brevemente. Brevemente. E aí você não vai lembrar da receita de bolo? A receita de bolo aqui, ó. Ser breve e objetivo. Tá aí a brevidade para você como referência. Viu? Por isso nós numeramos alguns pontos importantes aqui. E você encontrou, coincidentemente, uma questão que trata disso. Toda a conversa. Ser breve, buscar, né? Falar brevemente, a direcionar essa questão, não empatar o tempo do cliente. Essa é a ideia, né, professor? É verdade. Então veja, nesse caso, é um exercício mais fácil, né? Vai no bom senso. Nós temos 2 exemplos de provas da CEF nessa linha, onde numa organizadora propôs essa questão, na outra pediu para você fazer um roteiro. Se fosse, no caso, ativo ou receptivo, como você deveria se comportar, né? E ela lembrava daquelas questões fundamentais. Saudar o cliente, se identificar a empresa, naquela questão receptiva. Então, boa noite, Paulo, do Banco do Brasil falando, aquela história de você, né, identificar o cliente, saudar o cliente, né, nesse sentido, numa interação, se identificar, perdão, e numa interação, claro, depois buscar identificar o cliente. Então eram situações propostas que ganhavam esse caráter tarefeiro, como eu disse para você, mas que também fazem parte da prova. Então você tem 2 exemplos de exercício, um da Cisgran e outro da CESP, jogando possibilidades de abordagem sobre esse tema. Essa é a nossa perspectiva, quer dizer, o que é que o avaliador poderia escolher para você como caminho, uma das referências para você presentes nessa nossa fala, ok? Bom, professor, então sobre telemarketing, imaginando essas questões, o tema, claro, vem no conjunto daqueles assuntos mais abrangentes, que é de marketing, empresas de serviços, falamos de marketing e relacionamento, propaganda e promoção, o telemarketing se insere aí, sem dúvida, como referência desse conjunto de temas, onde o avaliador discute satisfação, retenção e valor do cliente, está tudo relacionado nessa história, vale observar, como elementos importantes desse processo. Claro que considerando isso, num conjunto de perspectivas e temas, cuja abordagem central resida nesses conteúdos. Certo? Muito bem. Então, amarrei para você o nosso primeiro tema, dando destaque a esse aspecto. Agora eu vou começar um assunto que vai ocupar, né, uma parte importante desse nosso processo de diálogo aqui, né? Mostra ele para nós aí. A turma das vendas, né, professor? Sim. Então, como esse tema tem sido abordado? De um lado, gestão. Sim. Do outro lado, técnicas, como referência. Do outro lado, processo. Então, são algumas possibilidades de abordagem. O que a gente sabe é que em toda a prova tem. Da mesma forma que tem questão sobre telemarketing, sobre venda. Então, são alguns olhares desse tema e de suas características que podem ser abordados. E aí, a gente pensa nesse processo inicial, nessa discussão, como a questão conceitual não é tão contundente, qual seria o elemento inicial para a gente discutir? Bom, vou começar com você com a frase do Theodore Levy falando, né, no livro do Philip Kotler sobre venda. Justamente para dizer por que nós não somos marketing. Então ele brinca nessa história, faz o contraponto, dizendo para você, olha, venda tem foco no vendedor, na sua necessidade. E ele fala, enquanto o marketing se propõe a satisfazer necessidades do cliente. Então você viu aquela história? Ele faz o contraponto, lembrando para você dessa discussão de que o marketing está ali justamente para satisfazer as necessidades do cliente. Enquanto o processo de venda em si tem um outro alvo, né? Necessidades do vendedor. Então são esses contrapontos que ele faz, né? Nessa característica. Lembra, olha, a gente sabe que venda dentro do contexto do processo mercadológico, né, que integra o esforço de marketing, mas lembre-se que ele tem uma peculiaridade, porque ele é aquele momento da verdade em que eu preciso transformar, né,
meu produto em dinheiro. Então há uma compreensão importante. Por isso, né, o olhar sobre o vendedor é fundamental, porque ele vai fazer o negócio dar lucro, né, trazendo resultado para a organização. Essa é a ideia essencial da conversa proposta aqui. Claro que, voltando conosco, esse enfoque, basicamente, coloca alguns elementos fundamentais na nossa conversa inicial sobre vendas, dizendo para você que o tema ganha destaque em prova, e hoje de forma muito abrangente, se observar, por exemplo, o último edital do Banco do Brasil, 2013, né, eles dedicaram um conjunto de temas, técnicas de vendas, colocaram lá vários temas, né, e o mesmo atendimento é atendimento com foco em vendas, eles colocaram esses conteúdos em prova. Na Caixa, o tema vendas cai há muito tempo, ele tem uma presença constante, abordada sobre esses aspectos que eu te falei. Ou fala de gestão e administração, né, fazer o contraponto aí com o conceito, ou vai falar de processo, características justamente dessa atividade, das técnicas de venda, são olhares que podem estar presentes em sua prova, então vale observar esse caminho que nós vamos trilhar aqui ao discutir as atividades relacionadas a vendas. Bom, professor, então temos aqui aquele contraponto, porque venda não é marketing apesar de participar do processo. Sim, porque ele é aquele momento de verdade, de transformar, né, essas diferentes ações, vale lembrar, como um ponto fundamental para a organização. É hora de dar resultado, de trazer lucro. É o que você falou, transformar o produto em dinheiro, né? Então, eu quero saber, marketing, satisfazer necessidades do cliente, tá? Sim, venda é o seguinte, preciso vender para pagar as contas, pagar salário da turma, né? Pagar as despesas da empresa. Claro que é apenas uma referência, né, inicial. Mas vamos discutir então alguns temas ligados ao processo de vendas? Dá uma olhadinha aí. Nesse caso, a questão central é falar um pouco sobre que pontos são destacáveis. Quer dizer, venda bem-sucedida. Ela é marcada, claro, pelo resultado, é a eficácia, então deu resultado, e foi algo qualitativo. Quando se fala em qualidade, qual é o olhar? Né? É sempre interessante destacar que é aquele espírito que é bom para todos, né? Que você viu quando conversamos, inclusive, no relacionamento. Eu ganho, o cliente ganha. É o ganha-ganha. Então, para nós, como referência, essa é uma venda de qualidade. Eu passei a perna no cliente, enganei o cliente comprou o que... Não. Porque eu abro aí, a partir desse processo, a possibilidade de negócios mais duradouros. Então, o foco de uma venda de qualidade é aquilo que eu consigo efetivamente vender o produto, cumprir uma meta, atingir um objetivo, mas o cliente sai satisfeito e eu também. Essa é a questão. Por isso, o enfoque aqui do vendedor e do gerente de vendas são possibilidades de prova para você. Uma hora perguntar a você como vendedor, outra perguntar a você como gerente, né, vivenciando o processo. Agora, é óbvio, né, tudo isso fica centrado na ideia de que, sim, profissional qualificado é fundamental, produto com qualidade também. Mas sempre lembrando que eu preciso conhecer o cliente e usar corretamente as ferramentas comunicacionais. Quer dizer, esses elementos integrados que possibilitam essa venda bem-sucedida. O produto ou o serviço, o profissional capacitado e o conhecimento e informação, né, tanto dos processos comunicacionais como do cliente, do mercado e até mesmo da concorrência. Quer dizer, você precisa de informação para vender bem. Essa é a ideia. Então veja, voltando conosco, estiquei um pouquinho aqui, mas era para chamar a sua atenção nesse momento introdutório sobre o processo de vendas, o que é que faz diferença nessa história. Então esses caminhos e esses eixos que eu propus a você estarão presentes em prova. Como eu disse, a pergunta é que você vai ser o gestor, o gerente de vendas. A pergunta é que você vai ser o vendedor. E pode até ser mesmo uma questão em que você se posicione como cliente. Então é possível esse tipo de abordagem. O importante é identificar o que o avaliador quer de você nessa hora, para não ter dúvidas sobre o tema. E é dentro dessa perspectiva que aí para os próximos blocos a gente vai discutir com mais detalhes, com mais atenção, né, esse processo. Explorar um pouco esses tópicos. Ora falando processo de vendas, ora discutindo técnicas, ora pensando na própria gestão. São elementos que vão fazer diferença. Agora, sempre dentro dessa ideia, né? O enfoque inovador do processo de vendas é aquele. Eu sei, eu conheço o cliente e busco o melhor produto
para o cliente. É o produto certo, né, para o cliente certo. Tá bom? Vou dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto.